Sejam bem-vindos a mais uma aula de teologia do curso básico da FAESP, e a nossa matéria agora é hamartiologia, ou seja, o estudo sobre o pecado, sua origem e suas consequências. Claro que hamartiologia não é a doutrina do pecado, porque pecado não é doutrina, né? Mas é uma análise, é um ensino sobre este grande mal que afligiu a humanidade e que separou o homem de Deus. Existem pontos muito importantes nessa matéria que nós precisamos destacar, além do que você tem aí nas suas mãos o livro da matéria e você pode ler e acompanhar. Nesta aula nós vamos apenas fazer um resumo, dos principais assuntos contidos no livro. Muito bem, e no nosso livro de hamartiologia, o primeiro capítulo ele traz algumas palavras, alguns termos que definem a mesma coisa que pecado, né? Definição e termos é o primeiro capítulo. E já no segundo capítulo, onde é uma parte mais interessante, o autor fala da origem do pecado. E é claro que a origem mesmo nós não vamos saber. Essa é uma resposta da qual nós não temos, né? Qual é a origem do pecado? É uma pergunta que nós não podemos respondê-la com clareza, porque a própria Bíblia Sagrada não revela isso para nós. Então, onde a Bíblia não fala, nós não podemos especular. Se a Bíblia não fala, nós nos calamos. Mas algumas certezas nós temos, que o pecado ele surgiu primeiramente no mundo espiritual, no coração do querubim, do anjo de luz criado por Deus, como guardião, né, dos querubins, como um ser iluminado que andava em meio às pedras afogueadas. O livro de Isaías e o livro de Ezequiel trazem uma descrição desse ser que, apesar de muitos dizerem que não é Satanás ali, né? Ezequiel 28, Isaías 14, apesar de muita gente não concordar com essa ideia de que ali esteja se tratando de Satanás, e sim o rei de Tiro, mas nos parece que ali seria uma definição poética e profética de Satanás, porque o rei de Tiro não se encaixa naqueles requisitos dos quais o texto narra ali. Então, acreditamos está se referindo a Satanás. De qualquer maneira, no capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos ali na profecia, na visão sobre a mulher grávida e o dragão, o João dizendo ali claramente no livro de Apocalipse que o grande dragão ali é a serpente. E ele foi lançado do céu e levou com a sua cauda, trouxe a terça parte das estrelas, se referindo claramente à queda dos anjos que acompanharam Satanás na sua rebelião. Portanto, nós entendemos que capítulo 12 de Apocalipse trata de Satanás, e o próprio Senhor Jesus disse que viu ele caindo como do céu, sendo lançado sobre a terra, como um raio. Então, Satanás ele era um ser iluminado, um querubim, um anjo celestial, né? Um anjo que habitava a presença de Deus, e por causa da rebelião, do desejo de ser igual a Deus, desse desejo de subir acima de Deus e assentar-se no trono de Deus, ele foi lançado fora da presença de Deus. E Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, ou o anjo de luz, né? Que a palavra Lúcifer nem aparece na Bíblia. Ela é mais usada na Vulgata Latina para definir o anjo de luz. Ele foi lançado da presença de Deus e ele trouxe com ele os anjos que nessa rebelião o acompanharam. Provavelmente esses anjos, a terça parte dos anjos, tornaram-se então os demônios. Deus não criou Satanás nem os demônios, mas pela corrupção, pela degradação, pela depravação que houve em Satanás, ele transformou-se no ser que ele é hoje, né? Lúcifer transformou-se em Satanás. Então,
Satanás, adversário, né, inimigo, são nomes usados para definir quem é esse ser. Então, o pecado surgiu primeiramente no coração dele. Agora, não sabemos a origem da onde esse pecado veio, né? Porque o pecado nasceu no coração de Lúcifer? Porque Deus simplesmente criou seres morais, com capacidade de pecar, seres perfeitos, mas com capacidade de pecar, com livre-arbítrio, e eles, no uso desse livre-arbítrio, decidiram pecar contra Deus. Então Satanás foi expulso do paraíso, né? Não o jardim do Éden, como muita gente diz, mas o paraíso, a presença de Deus. É interessante a gente falar mais algo sobre isso, é que Satanás, muita gente diz que ele era um músico, né? Que era maestro do coral celestial. A Bíblia não fala nada disso. Não tem nada a ver Satanás com músico, com a música, né? Nada a ver. Ele nem foi o criador dos instrumentos musicais. A música é uma bênção. A música foi algo criado por Deus, né? Para ajudar no louvor. Pode-se adorar a Deus através do louvor ou pode-se adorar a Deus de outras formas, mas o louvor é uma das partes mais usada pelos crentes, né? Então ele não era o maestro do coral celestial, nunca foi, a Bíblia não fala nada disso, né? Mas a mentalidade, a mente, o raciocínio brilhante de muitos, né? A criatividade de muitos pregadores levam a ensinar isso, que Satanás era músico e era regente do coral celestial. Não diz nada disso na Bíblia. Então, primeiramente surgiu no coração desse anjo, que dotado de livre-arbítrio decidiu rebelar-se contra Deus, levando a mais uma terça parte dos anjos que decidiram entrar nessa rebelião. Como isso se deu? Os desdobramentos, nós não temos nenhum detalhe na Bíblia. Também não podemos aceitar essa ideia de que com a queda de Satanás na Terra, levou à extinção dos dinossauros, como alguns dizem. Ele foi aquele cometa que extinguiu os dinossauros. Não tem nada a ver, ele não fala nada disso. E que na sua queda ele teria destruído a Terra e depois Deus refez, lá em Gênesis, Deus refez. Não, a Bíblia não fala que Deus refez a Terra, diz que ele criou a Terra sem forma e vazia, porque ele quis criar sem forma e vazia. Depois, com o passar do tempo, ele foi dando forma e embelezamento à sua criação. Então tem muita especulação, né, sobre a queda de Satanás. Então a origem do pecado no mundo espiritual foi no coração de Satanás. Mas a origem do pecado no mundo, no plano humano, foi lá no jardim do Éden. Também Adão e Eva foram criados perfeitos, os dois únicos seres semelhantes a Cristo, porque Cristo, quando veio, ele veio sem pecado, ele não herdou natureza pecaminosa, porque foi gerado pelo Espírito Santo. E na outra matéria sobre antropologia, nós falando sobre o traducionismo, nós falamos exatamente sobre isso, que Deus, ele não cria um novo espírito na hora da concepção, porque ele se criar um novo espírito, esse espírito vai ser sem pecado, porque Deus não pode criar um ser pecador. Deus é perfeito e santo. Não vai colocar o pecado em alguém. Então, da mesma forma, é que o Satanás, no uso do livre-arbítrio, ele decidiu pecar. Ele tinha a possibilidade de pecar. Já Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e ele não tinha pecado. E Adão e Eva também foram criados sem pecado. Então, não é no ato da concepção que Deus cria um novo espírito, não. Segundo o traducionismo, quando há a fecundação humana, ali naquele momento é gerado com a vida, é gerado o espírito humano, e ele é gerado por reprodução, ele recebe o DNA do pai, a herança do pecado, ele nasce em pecado, o ser humano já vem à Terra, quando nasce aquela criança, o bebê recém-nascido já é da natureza pecaminosa, não é? Então, a origem do pecado é essa, no mundo espiritual em Satanás e no plano humano, no mundo humano, no coração, em Adão e Eva, né? Ali, porque Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, eles tinham a capacidade de não pecar, mas eles decidiram pecar.
o pecado teve desdobramentos terríveis ali, porque eles perderam a comunhão com Deus, eles perderam a comunhão um com o outro, porque houve ali uma acusação. Adão disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. A mulher disse: foi a serpente que o Senhor colocou no jardim. Então houve uma ruptura ali na comunhão com Deus, na comunhão entre eles, na comunhão consigo mesmo e também na comunhão com a natureza. A natureza também sentiu os efeitos da queda. Houve abrolhos, espinhos, e o homem passou então a suar o rosto, né? A trabalhar com o suor do seu rosto, um trabalho árduo. Não que o trabalho seja maldição, não. Mas o homem não precisava trabalhar, não ter tanto esforço antes do pecado, agora ele ia comer do suor do seu rosto. É um dos desdobramentos do pecado. Então, a origem do pecado é essa, né? Trazendo assim o pecado original, que é o 3º capítulo do nosso livro, uma análise bíblica, porque Romanos 5:12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, de sorte que todos pecaram. Depois de Adão, toda a raça humana herdou o pecado através do pai. Na hora da fecundação, o filho herda o pecado original. É importante ressaltar também que Deus não é o autor do pecado, porque algumas pessoas fazem uma interpretação lá de Isaías, quando diz assim, eu, Senhor, crio todas as coisas, crio o bem e o crio o mal. Ali, em Isaías, quando o profeta está falando que Deus cria um bem e o cria o mal, não é o bem, não é o mal em essência, mas o mal como situação. Toda vez que nós vamos interpretar um versículo bíblico, nós temos que examinar o contexto. E o contexto de Isaías é Deus advertindo o povo através do profeta para deixar a idolatria e o pecado e se voltarem a Deus, senão eles vão ser levados ao cativeiro. Então o cativeiro é esse mal. É importante a gente entender que mal como essência é uma coisa e mal como situação, má é outra. Por exemplo, mal, o contrário de mal é bem, né? Mas o mal como essência, o contrário de mal é bom. Então, quando eu digo assim, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, é mal com L. É o estado. Eu, naquele momento, não estou bem, eu estou mal. Mas se eu disser assim, que Satanás é um agente do mal, mal nesse caso não é um estado, sim a essência do próprio mal, é Satanás. Então o mal ali. Então Deus não cria o mal em essência, o mal com U. Deus criou o mal para que o seu povo se converta. O cativeiro foi um mal necessário, mas o mal com L, não é? Um mal com L para trazer o bem para o seu povo. Veja a diferença entre mal e bem, não é? Mal e bem. Mal com L traz o bem e mal com U traz o bom, não é? O bom, o contrário de mal com U é bom e mal com L é bem. Então Deus criou uma situação má para que o seu povo se convertesse, se arrependesse dos seus pecados. Então Deus não é o autor do mal, Deus não pode conviver com o mal, ele não cria o mal, ele cria situações más para as circunstâncias, para que os seus planos sejam realizados, concretizados e, enfim, trazendo a resposta que Deus queria com aquela situação, no caso, o cativeiro babilônico. Então Deus não é o criador do mal. Essa discussão é uma discussão antiga, não é? E é uma discussão que a gente precisava ter muito tempo para falar sobre ela aqui. E a origem do mal está ligada certamente à origem dos demônios, né? Dos demônios. E essa parte aí a Bíblia não nos revela, então nós não podemos especular onde a Bíblia não fala. Aí quem tem a mente criativa cria várias situações, várias possibilidades. Diz que
O pecado de Adão e Eva, de Adão foi ter relacionado-se com Lilith, que era uma feiticeira, e o pecado de Eva foi o pecado sexual, nada disso, né? Deus apenas proibiu que eles comessem daquele fruto ali, um fruto proibido, mas podia ser qualquer outro fruto e também não era maçã, era qualquer outro fruto, mas que se eles desobedecessem, eles seriam punidos. Não tem nada a ver com ato sexual, né? Deus criou o sexo entre o casal para a reprodução e para prazer deles, para eles se completarem. Então, porque quando Deus cria Adão e Eva e os coloca no Jardim do Éden, quando ele forma o casal, ele já diz: crescer e multiplicar e encher a terra. Se o ato sexual fosse pecado, como é que Deus ordenaria então essa reprodução sendo pecado? Não. Então não tem nada a ver, o pessoal inventa muita coisa, né? Que Satanás teve um filho, que Eva teve um filho da serpente. Então quando você ouvir essas coisas aí, você ignore, porque isso é viagem, é criatividade de muitos pregadores e muitas pessoas que não têm a Bíblia como regra de fé e prática. Vamos pela Bíblia e pelo que é mais sensato. Adão e Eva foram tentados no paraíso por Satanás. Eles podiam resistir porque tinham condições de fazer isso, mas eles não fizeram. Eles, no uso do livre-arbítrio, eles desobedeceram a Deus e eles foram punidos por Deus. E toda a raça humana herdou o pecado deles. Pela desobediência de um, toda a raça humana foi condenada ao pecado. Mas, pela morte de Cristo, toda a raça humana também pode readquirir a vida eterna e a comunhão com Deus. Então, esse pecado não foi o ato sexual, mas sim a desobediência a Deus, porque podia ser aquela árvore, qualquer outra árvore. A ordem era para que eles não comessem. Muito bem. Então, o pecado ganhou uma força terrível, né? A extensão dele é por toda a raça humana, e então o homem herdou então pelo pecado a morte, né? Aí sabemos que há 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual, né, e morte eterna. Morte física é aquilo que é o corpo quando morre, quando o homem perde a vida. Então a morte física é a separação entre o espírito e a alma do corpo. O corpo vai para a sepultura e o espírito, juntamente com a alma, vai para Deus, para o lugar onde Deus a destina. Então primeira morte é a morte física. Essa morte do ser humano, né? A morte por qual todos temos que passar, infelizmente. Mas existe também a segunda morte, a morte espiritual. E diz a Bíblia assim, lá em Apocalipse: bem-aventurados aquele que vencer, porque ele não receberá o dano da segunda morte. Então, o que é a segunda morte? Se a primeira é a morte física, separação entre o corpo e a alma e o espírito, o corpo e a alma e o espírito, se a primeira morte é a morte física, a segunda morte, a morte espiritual, é separação eterna de Deus. Então o homem está separado de Deus. Ou seja, aquele que é o ímpio, que ele morre sem salvação, ele está condenado a ser separado de Deus para toda a vida. E esta morte espiritual é a morte eterna. Mas o salvo recebe a vida eterna, enquanto o ímpio recebe a morte eterna. Em Apocalipse, lá no capítulo 20, 21, há o relato do grande trono branco, do juízo final, onde todos os ímpios ressuscitarão e serão julgados de acordo com as suas obras. Então nos leva a entender que, assim como no céu existem galardões pelas obras do crente aqui na terra, também no inferno haverá graus de sofrimento de acordo com as obras, porque o texto diz que foi aberto o livro das obras e eles não foram encontrados no livro da vida, então foram para o livro das obras, das quais os ímpios vão receber o castigo pelo que está escrito no livro das obras. Portanto, este é um resumo do nosso livro de Hamartiologia. Então, qualquer dúvida que você tiver, nós podemos então resolvê-las, né, ou respondê-las. É importante a gente ler esse livro com bastante calma, com bastante atenção, porque ele fala
de assuntos muito importantes que nós estamos estudando nesse mês. O homem herda a natureza pecaminosa, né? Muita gente costuma dizer assim, eu lembrei desse texto agora, desse assunto agora, e é bom a gente tocar nesse assunto. Muita gente diz assim, é uma criança, a criança já nasce, já nasce em pecado, a partir de quando ela tem pecado, de quando ela... Veja, o salmista Davi diz assim, eis que em iniquidade eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Também eu já ouvi algumas interpretações erradas sobre esse texto, né, dizendo que o ato que gerou Davi foi um ato pecaminoso. Não foi. Ele está falando ali da sua natureza pecaminosa, que ele foi gerado em pecado, não que o pecado o gerou. Né? Um ato pecaminoso o gerou, um ato ilícito, não, nada disso. Porque a reprodução humana não é um ato de pecado. Então, o homem, a criança, quando vem ao mundo, ela já nasce em pecado. Ela já é pecadora desde que nasceu. Não é um anjinho, não é um anjinho, como alguns dizem, né? É um Adãozinho ou uma Evinha, dependendo do sexo. E esse Adãozinho, essa Evinha, ele já nasce em pecado, já herda a natureza pecaminosa, e ele é inimputável, ou seja, ele não responde diante de Deus pelos seus atos até a fase da consciência, até a fase em que ele sabe escolher entre o certo e errado, entre o bem e o mal, a fase da razão, a idade da razão, que a criança hoje em dia está cada vez mais cedo, 5, 6 anos, 4 anos, a criança já sabe escolher entre o certo e errado. Mas é importante a gente destacar que a criança, desde o ventre da mãe, ela precisa ser evangelizada. Ali a mãe canta corinhos, hinos, fala com ela, lê a Bíblia junto com ela, e ela entende. E você vai falar assim, não, mas a criança não entende nada porque ela está no ventre da mãe. Não, se você lembrar da passagem de João Batista, que ele estava no ventre de Isabel, e quando Isabel se encontrou com Maria, ele se alegrou no ventre da mãe, porque no ventre oposto, do outro lado, estava o Salvador da humanidade, que tinha 3 meses de gestação, era Jesus. Ele se alegrou ali, então ele já entendia que Jesus estava do outro lado. Então quando estamos no culto e a criança levanta a mãozinha para ir lá na frente, tenha quantos anos ela tiver, 1, 2, 3 anos, não podemos impedir a criança de ir a Jesus. Por quê? Porque nós não podemos subestimar o poder de Deus para a salvação daquela criança. A criança pode ser salva, pode crer, pode ter fé. Então, desde cedo a criança é evangelizada. Não estamos falando de batismo. O batismo não salva, mas a criança pode receber Jesus com 1 ano, 2 anos, 3 anos, com quantos anos ela entender. Ela pode orar, ela pode se arrepender do seu pecado. A gente ensina para ela que ela é pecadora, que ela é desobediente e que ela pode aceitar Jesus. Jesus pode limpar seu coração, perdoar ela e vir fazer morada nele, na criança, no coração da criança. Então, quanto mais cedo nós evangelizarmos os filhos, é mais certo que eles vão crescer já servindo a Deus. Então, não tem que se esperar, esperar 4, 5, 6 anos. Não precisa esperar. Não há idade para evangelizar uma criança. Porque se ela chegar na fase da razão, veja, presta atenção nisso. Se ela chegar na idade da razão, já podendo escolher o certo e errado, e ela morrer, ela não herda a salvação. Porque a salvação não é que nem o filho do crente não é crentinho, assim como o filho do peixe é peixinho. O cachorro é cachorrinho, mas o filho do crente não é crentinho. Ele é pecadorzinho, ele é Adãozinho, Evinha. Ele precisa aceitar Jesus para ser salvo. Sim, uma criança pode crer em Jesus. Então, quanto mais cedo nós evangelizarmos, é melhor para ela. Então, porque ela nasceu no pecado. E toda a humanidade está condenada ao inferno. Essa é uma realidade muito cruel, mas não é minha, né? Toda a humanidade está condenada ao inferno por causa do pecado, a menos que na sua trajetória de vida ela tenha um encontro com Jesus, creia nele como seu único, suficiente Salvador, então passe da morte para a vida, né?
Então esse é o estudo sobre a doutrina do pecado, sobre o estudo sobre o pecado, sobre a origem, a sua propagação e as suas consequências, né? E eu espero que você tenha te ajudado, e qualquer dúvida estamos à disposição. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.